Olá, participantes do Congresso Internacional sobre Agricultura Familiar e Meio Ambiente. Gostaria, em primeiro lugar, de me apresentar. Eu sou Mauro Márcio Oliveira, trabalho como consultor e fui convidado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e ICA para exercer a função de relator geral desse congresso. Nesse momento, eu compareço para trazer algumas palavras, não somente sobre o andamento do congresso, que é um informativo a quem participa e posta suas mensagens, mas também para retrabalhar alguns temas, já que muitos deles foram propostos por professores, por autoridades públicas, por membros da comunidade, e nós achamos interessante que no meio do evento a gente pudesse dar uma retrabalhada em alguns temas. Espero que haja continuidade à participação de todos, com muito entusiasmo, para fins de podermos reunir um grande material que será extremamente útil como sugestão de definição da pauta e da categorização dos interesses de quem trabalha em torno do tema da agricultura familiar e da sustentabilidade do meio ambiente, com vistas a contribuir para o melhor desempenho na Rio+20, que proximamente ocorrerá no Rio de Janeiro. Pois bem, eu queria trazer, em primeiro lugar, um tema que eu vou abordar 4 deles, que é um que eu considero mais geral. Ou seja, nós no Brasil e os cidadãos do mundo estamos vivendo nesse momento uma nova fase para a humanidade. Uma fase em que diversos paradigmas consagrados no século passado e até nos séculos anteriores estão, como poderíamos dizer, fazendo água. Estão mostrando problemas, falhas de conexão, de estruturação e de continuidade. Então, nós estamos vivendo um novo tempo. E as propostas que têm sido postadas e as conferências e palestras que foram feitas nesse congresso mostram precisamente isso. Que se trata de um tempo aberto, não somente do ponto de vista de classes sociais dentro dos países, mas como também da relação entre esses países. Então, se nós temos como um foco final a sustentabilidade do planeta, a produção de alimentos, a redução das desigualdades, como disseram vários participantes, o papel da agricultura é absolutamente fundamental por se tratar da atividade econômica que mais ocupa espaço no planeta. Dessa forma, o foco sobre a agricultura familiar e seu papel e suas contribuições não pode se cingir exatamente somente sobre a agricultura familiar. Nós temos que abrir o leque dos temas e fazer a conexão da agricultura familiar com outras diversas formas de agricultura, inclusive formas de agricultura que não existiam antigamente, como, por exemplo, a agricultura que se faz nas cidades, que se faz nos subúrbios, que se faz propriamente fora do que é chamado meio rural. Assim como muitas atividades urbanas, entre aspas, invadiram o meio rural, também ocorre o movimento inverso, que a agricultura extravasa as fronteiras da agricultura e se instala em outros territórios. Então eu queria chamar a atenção de que o tema da agricultura familiar deve permitir que a gente faça a conexão com outras formas de agricultura. Nesse sentido, como bem disse Verdaguer, do Chile, nós precisamos de ampliar as coalizões territoriais para que a agricultura familiar encontre o seu papel mais genuíno e que produza os melhores efeitos. Acredito que não é recomendável que as colisões sejam do tipo, vamos dizer assim, excludentes, que tentem unir somente o que é homogêneo. A sociedade é um todo heterogêneo e essas colisões amplas recomendadas por ele
seriam uma forma de você contemplar o caráter heterogêneo. Evidentemente que o heterogêneo existe e deve ser, vamos dizer assim, deve-se permitir que ele exista, mas não ao ponto que ele transforme a heterogeneidade em desigualdade. A heterogeneidade deve andar de mãos dadas com a diversidade, porém, todas as vezes que ela ingressar no terreno da desigualdade, a gente deve acender uma luz de alerta. Também nesse sentido, eu gostaria de lembrar ou relembrar aos participantes experiências interessantíssimas que tem pelo mundo afora, e gostaria de chamar a atenção para uma delas que ocorre na Índia especialmente, que é o Barefoot College, no qual, entre outras experiências, eles conectam o papel das mulheres e o problema da energia basicamente alternativa. Para o Brasil seria uma excelente oportunidade de fazer essa conexão, que é trabalhar, como o Brasil tem feito, trabalhar medidas de combate à desigualdade. Uma das linhas importantes desse combate à desigualdade é prestigiar as questões de gênero. E todas as vezes que a gente reafirmar a questão de gênero numa coisa substantiva para toda a população e toda a comunidade, como é o fornecimento de energia elétrica, nós estaremos tendo um ganho duplo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, passando agora para um terreno de atuação específica do MDA, que tem sido o desenvolvimento territorial, eu queria chamar a atenção de que no aspecto de desenvolvimento territorial, nós temos políticas complementares que, conforme o professor Sérgio Leite disse, elas se acomodam sem nenhum tipo de conflito, como são as políticas de desenvolvimento regional a cargo do Ministério da Integração Nacional e as políticas de desenvolvimento territorial que estão a cargo do MDA. Porém, o que eu queria chamar a atenção nesse particular é que o Brasil tem constitucionalmente uma ordem chamada federativa, com as 3 escalas do poder: o poder federal, o poder estadual e o poder municipal instituídos. O que ocorre é que, às vezes, pelo entusiasmo ou pela dificuldade de encontrar soluções dentro dessa órbita legal e institucional de distribuição do poder, tem-se o impulso de promover ou de buscar novas institucionalidades, novas bases legais. O que não é ruim, o que é bom, porque oxigena a questão da institucionalidade e do poder político, mas da forma como às vezes é conduzida, ela pode levar a um desprezo, a deixar de lado o potencial que essas instituições constitucionalmente estabelecidas poderiam proporcionar ao Brasil. Então, nós temos, dos últimos 30 a 40 anos, vivido um evento que se chama de guerra fiscal, que mostra o quanto a nação brasileira luta contra os efeitos da concentração ou da centralização em favor de uma ordem federativa que definitivamente não se instala. E nós temos um passado, vamos dizer assim, meio negativo no que se refere ao papel das prefeituras e das câmaras de vereadores no processo de desenvolvimento territorial brasileiro. Tem sido muito difícil que a ordem técnica que está instalada nos vários governos consiga conviver e, vamos dizer assim, e propor soluções conjuntas com a ordem estabelecida nos executivos de menor escala e nos legislativos de menor escala, de propor soluções que sejam soluções legítimas e apropriadas para o aumento do desenvolvimento nacional e a redução da desigualdade e aumento da intensidade da participação dos atores populares. Então, eu vejo que há um embate entre propostas técnicas e evidentemente, com uma característica política inequívoca,
mas que elas entram em conflito com a ordem constitucional estabelecida. Então, eu tenho a impressão de que nós deveríamos fazer um grande esforço para tirar o máximo, ou para colocar o aparato político nacional, estadual e municipal a serviço do desenvolvimento, a serviço do crescimento e a serviço da redução da desigualdade. Nós não poderemos trabalhar divorciado uma coisa da outra, porque nós estaríamos aí perdendo forças, gastando energia de uma forma que não seria politicamente aceitável. O terceiro tema, que é um tema muito sensível, trazido aqui à discussão pelo professor Maluf, se trata do papel do abastecimento nacional a partir da produção nacional e do papel do comércio exterior. Evidentemente que, como o professor disse, ninguém pode viver como uma ilha, isolado, tendo a perspectiva da autoprodução total. Então, nesse sentido, o comércio internacional é uma peça fundamental e deve ser aproveitada para o desenvolvimento nacional de todo e qualquer país. Os perigos de estimular as exportações agrícolas, no caso do Brasil, são de 3 ordens. Em primeiro lugar, o mix de produção, de ocupação das áreas que se voltam para a exportação, acabam sendo destinadas a prover de alimentação não pessoas humanas, mas animais. Ou seja, o Brasil exporta uma grande quantidade de produtos agrícolas que são destinados à produção de rações de uso animal. Todos nós sabemos que a eficiência de conversão da energia do animal para carne, para alimentos, é uma eficiência muito baixa. Essa eficiência muito baixa, ela compromete o abastecimento humano em geral no planeta, porque os produtos daí oriundos são produtos muito caros, que tem que pagar uma baixa eficiência de conversão da energia que é dada pela fotossíntese em alimento, que pode ser o ovo, o leite, a carne, etc. Então, nesse sentido, uma exportação que conduz a esse modelo realmente é uma exportação que deve ser repensada. Em segundo lugar, a ideia de que tem sido colocada de que o Brasil pode se tornar um provedor mundial, um celeiro mundial de alimentos, é uma tese que tem que ser encarada com muito cuidado, porque isso pode levar a que o Brasil promova um estresse ambiental de seus recursos, especialmente solo e água, para cumprir o papel de provedor ou de celeiro mundial. Então, isso tem que ser levado em consideração. O Brasil não pode se furtar à condição de fornecedor, de importante fornecedor alimentar mundial, mas tendo presente o cuidado de que isso não venha a promover um estresse em termos ambientais. O terceiro aspecto é que, apesar de toda a modernização que nós temos passado, temos avançado pouquíssimo no processamento dos alimentos brutos, de tal forma que o Brasil continua a ser um grande provedor mundial, porém de commodities agrícolas. É preciso que o Brasil continue a ser importante na oferta de alimentos para o mundo, porém que passe a internalizar o processamento e o enriquecimento dessa produção dentro das fronteiras nacionais. Sem o que nós vamos ficar muito expostos a crises que provêm do exterior. Então, eu diria que esses 3 pontos devem ser considerados no caso da exportação e, evidentemente, na participação da agricultura familiar nesse processo de exportação. Por fim, eu terminaria a minha intervenção com uma vinculação entre agricultura e meio ambiente, que é uma reflexão para nós brasileiros. Nos últimos anos, o Brasil vem sendo destacado como um país muito bem sucedido no que se chama de agricultura tropical. Fizemos avanços absolutamente consideráveis, inequívocos nessa área, mas eu diria que nós temos 2 pedras no sapato e que a gente ainda não tratou desses 2 problemas. O Brasil é considerado um país tropical, de modo geral,
E as áreas tropicais, que estão logo abaixo do Equador, reúnem, a grosso modo, o norte e o nordeste. Pois temos aí dois ecossistemas, que são o semiárido e o ecossistema do Amazonas, da Amazônia, que são as duas áreas tipicamente tropicais do Brasil em que a agricultura tropical tem surtido muito pouco efeito. E não por outro motivo, o semiárido e a Amazônia são os dois ecossistemas que reúnem de alguma forma o grosso da pobreza e da desigualdade no Brasil. Então, nós temos que repensar e ampliar o que se chama de agricultura tropical, não somente para dizer que o Brasil teve um êxito muito grande em adaptar às nossas condições culturas que não eram típicas de nosso clima, e aí atualmente a soja é a campeã da demonstração, mas também nós temos que ter pesquisa e movimento de inversão de inteligência e de conhecimento para converter áreas tipicamente tradicionais, como são o semiárido e a Amazônia, em áreas que sejam não somente produtivas, eficientes e capazes de oferecer soluções sociais de melhoria das condições de vida, aumento da renda e redução da desigualdade de forma geral. Com essa mensagem, eu quero deixar um estímulo para que os internautas continuem a visitar o site, continuem a postar as suas mensagens e nós possamos, ao fim, ter uma representatividade muito grande desses temas, não só aqui entre os internautas brasileiros, como os internautas de outros países que vêm contribuindo para o êxito do Congresso. Muito obrigado e boa sorte para todos.